Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Planejamento e Controle da Produção, onde na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre um importante ponto que é a previsão de demanda. Na aula passada vocês lembram que a gente estava falando sobre previsão de demanda quando a gente tem uma demanda estável. A partir de agora a gente vai falar sobre previsão de demanda quando a nossa demanda ela sofre tendência, ela não se mantém estável, ok? Vamos lá? Então, demanda com tendência. O que seria uma demanda com tendência? Vamos ver a nossa definição aqui. Em geral, quando se levanta o histórico de demanda de um produto, os dados de demanda apresentam uma tendência que pode variar no decorrer dos períodos de forma crescente ou decrescente. O que é isso que ele está falando? Ele está falando o seguinte, quando a gente analisa o quanto se vendeu, seu histórico de demanda, normalmente o que a gente observa é que tanto as vendas elas podem ter aumentado ao longo do tempo, como diminuído ao longo do tempo. É isso que a gente chama de tendência relacionado à quantidade vendida. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo, num gráfico? Imagina que a gente esteja trabalhando numa empresa que fabrica móveis para escritório, e aí a gente está trabalhando com essas duas cadeiras, esses dois modelos de cadeira, o modelo de cadeira 1 e o modelo de cadeira 2. E aí, quando a gente levanta o histórico de demanda, o que a gente vê do modelo de cadeira 1? Que a nossa demanda ela está aumentando ao longo do tempo. Eu tenho uma tendência de crescimento. E se eu levantar o histórico de cadeira 2, o que está acontecendo? Olha, o histórico de vendas da cadeira 2, do modelo da cadeira 2, está diminuindo, eu estou vendendo menos ao longo do tempo. Ou seja, existe uma tendência relacionada a essa demanda. Ok? Entendemos o que é o conceito de tendência? Então vamos seguir para a gente entender agora o seguinte, como eu vou calcular a previsão de demanda quando eu tenho essa situação? Para isso existe um método, que é o método de suavização exponencial dupla. Vamos dar uma olhada nesse método, como é? O método é o seguinte, o método da suavização exponencial dupla é voltado para previsões de demanda quando existe uma tendência linear. Então, está de acordo com o que a gente vem afirmando. O método é voltado quando eu tenho uma tendência, minha demanda está crescendo ou a minha demanda está diminuindo. E o que mais? O método da suavização exponencial dupla leva em consideração o tempo e a tendência. Então, o nosso método, para ele calcular a previsão da demanda, ele vai levar em consideração tanto o tempo, né, a demanda ao longo do tempo, como a tendência, se ela está crescendo ou se ela está diminuindo. Ok? Como é que eu calculo a previsão? É dada pela seguinte fórmula. A previsão num determinado período, que é o que eu desejo calcular, é dado pela minha previsão suavizada num determinado período T, mais o número de períodos que eu estou analisando, vezes a minha tendência. É por aí que a gente vai calcular a nossa previsão de demanda, ok? Como eu calculo essa previsão suavizada? A previsão suavizada ela é dada por um alfa. Esse alfa você já conhece, é a nossa constante de suavizamento. A gente já viu no modelo da aula anterior, né? O valor de alfa ele varia entre 0 e 1, vezes a demanda real num determinado período de tempo, mais 1 menos o valor de alfa, vezes a previsão suavizada no período anterior, mais a tendência no período anterior, ok? Então a gente tem aqui, só lembrando, ele fala que a previsão suavizada no período anterior, ele considera igual a previsão de determinado período, ok? E como é que eu calculo a tendência? A tendência de forma semelhante é também por um fator beta, multiplicado pela previsão suavizada no determinado período, menos a previsão suavizada no período anterior, mais 1 menos beta vezes a tendência, já que a gente está falando de previsão com tendência, o modelo contempla a nossa tendência. Ponto importante que o nosso modelo tem é o seguinte, quanto maior o valor de beta,
mais o modelo vai reagir a mudanças da demanda. Então, quanto mais a gente pôr valores maior para beta no nosso modelo, mais ele vai reagir a mudanças de demanda, ok? Um ponto importante, na inicialização do modelo, não existem dados anteriores da previsão suavizada e da tendência. O que é isso? Quando a gente for calcular, quando a gente for fazer o modelo, a gente vai perceber o seguinte: se eu estiver calculando a previsão para um período 31, por exemplo, eu não tenho as previsões suavizadas dos períodos 30 e nem a tendência do período 30. Então, eu vou precisar estabelecer uma regra para conseguir calcular essa previsão para que a gente consiga, na realidade, iniciar o nosso modelo, ok? Qual que seria essa regrinha para a gente? Uma sugestão de cálculo é o seguinte: para calcular a tendência, primeiro passo, dividir os dados reais existentes em dois grupos com iguais números de períodos. Segundo passo, calcular a média dos dois grupos. E terceiro passo, a diferença entre essas duas médias dividido pelo número de períodos será a estimativa de tendência para o período T. Ok? Então, eu sigo 3 passos para que a gente consiga inicializar o nosso modelo. E para a previsão suavizada no período anterior, como é que eu faço? No período T-1, calculo a média geral da série, calculo a diferença entre o número de períodos atuais e o meio do intervalo, que é dado por T-1 sobre 2, e multiplico essa T no período T-1 ao valor calculado no passo 2 e somo com a média geral, ok? Parece um pouco confuso, são várias fórmulas, tem vários processos, vai ficar bem claro agora quando a gente fizer o nosso exercício, o nosso exemplo. Vamos fazer um exemplo para a gente entender. Então vamos lá. Imagina que vocês foram trabalhar numa loja de instrumentos musicais e precisam agora fazer uma previsão de demanda para um determinado instrumento. Vamos ver aqui que fala o nosso exercício. A empresa Music Limitada fabrica instrumentos musicais. A tabela a seguir apresenta as vendas de violino dos últimos 20 períodos. Ou seja, eu fui lá, ou nós fomos lá na nossa histórico de vendas de violinos e levantamos os 20 últimos períodos, o número de vendas de violinos. E aí, o que a gente quer fazer agora é calcular a previsão de demanda para os próximos 3 períodos, ou seja, para o período 21, para o período 22 e para o período 23. Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeira coisa que precisamos fazer é calcular, levantar na realidade o meu histórico de demanda. Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer, é levantar o meu histórico de demanda. Então está aqui o nosso histórico de demanda. Período 1, a gente vendeu 110 violinos. Período 2, vendemos 120. Período 3, 140. O histórico até o período 20, onde vendemos 348 violinos. Ok? Então essa é a primeira etapa, levantamos o histórico de demanda. Segundo passo, traçamos um gráfico. O que a gente observa no nosso gráfico? Uma tendência de crescimento de vendas. Opa, se existe tendência de crescimento, quer dizer que eu posso utilizar o método de suavização exponencial dupla. Então, estamos no caminho correto. Existe uma tendência de crescimento. Então, qual é o primeiro passo agora para calcular a previsão? Preciso calcular a tendência e a previsão suavizada. Quais eram os passos que a gente tem que seguir? Se a gente quer calcular a previsão para o período 21, eu preciso da tendência do período 20. E é aquilo que a gente falou, a gente não tem disponível. Vamos seguir os 3 passos para a gente conseguir calcular essa tendência. Primeiro passo, o que a gente precisa fazer? Precisamos calcular, na realidade, a demanda média de cada grupo. Então, temos 2 grupos. Qual que é o primeiro grupo? É formado do período 1 ao período 10. E o segundo grupo? Do período 11 ao período 20. Esses são os nossos 2 grupos. Calculando a média, então nós vamos somar todas as demandas desses 10 períodos,
dividir por 10, eu tenho a primeira média. Grupo 2, vou somar todas as demandas desse segundo grupo, divido por 10, tenho a segunda média. Ok? Próximo passo, calcula a diferença entre essas duas médias dividido pelo número de períodos será a estimativa de tendência para o nosso período T. Como é que vai ficar isso? A tendência, então, pode ser calculada pela primeira média menos a segunda, dividido pelo número de intervalos que a gente tem dentro de um período, que são 10, ok? Isso, 285,7 menos 167,2 dividido por 10, dá a nossa primeira tendência no período T20, 11,85, ok? Como é que a gente vai calcular a previsão suavizada no período S20? Calcular a média geral da série, calcular a diferença entre o número de períodos atuais e o meio do intervalo, pela nossa expressão, e multiplicar o valor calculado no passo 2 e somar com a média geral. Vamos lá, passo a passo. Calcular a média geral da série. O que a gente precisa fazer? Somar todas as demandas e dividir por 20. Então, eu estou aqui somando todas as demandas e dividindo por 20. Temos a média geral, ok? Segundo passo, calcular a diferença entre o número de períodos atuais e o meio do intervalo, que ele está dando por T menos 1 dividido por 2. Como é que eu vou fazer isso? T é o número total de períodos. Para a gente, o número total de períodos é 20. Então, substituindo na nossa fórmula, T vale 20. Menos 1 dividido por 2 vai dar 9,5, que é a minha previsão suavizada no período 20. Ok? Tendo esses valores em mão, eu consigo, na realidade, calcular agora a previsão suavizada, fazendo o seguinte, somando o valor anterior, 226,45, mais a tendência vezes o valor que eu havia encontrado anteriormente. Previsão suavizada no período, 339,025 é o período 20, essa é a minha previsão suavizada. Uma vez que a gente conseguiu calcular essa previsão suavizada, o que eu preciso fazer? Calcular agora a previsão de demanda para os períodos 21, 22 e 23. Como eu faço isso? Aplicando na nossa fórmula. A previsão para o período que eu quero é a previsão suavizada mais K vezes a tendência. Qual que é o valor de T? É igual a 20 e o K é o primeiro período que eu quero ter, que é para o período 21. Substituindo na nossa fórmula, eu tenho P para T valendo 20, então P 20, mais K, que ele está valendo aqui para a gente, 1. Substituindo aqui, P de 20 mais 1 vai ser igual a S no período T, que vai ser S20, mais o valor de K, que é 1, vezes a tendência no período 20, que nós já havíamos calculado. Substituindo os valores, eu tenho 339 vezes 0,25, mais 1 vezes 11,85, vai me dar a previsão do período 21, que é igual a 350,875, aproximadamente 351 unidades. Ok? E para o período 22? É a mesma coisa, só que a gente vai alterar o valor de K. K passa a valer 2. Substituindo na nossa fórmula, a gente tem a previsão do período 20 mais 2, que é T valendo 20 e K valendo 2, é igual a previsão suavizada no período 20, mais 2 vezes a tendência no período 20. Substituindo os valores, a gente vai encontrar que a nossa previsão no período 22, ela vai ser igual a aproximadamente 363 unidades. Fazendo o mesmo passo, né, as mesmas etapas para K agora igual a 3, o valor de K é igual a 3, então a minha previsão no período 20 mais 3 é igual à previsão suavizada no período 20, mais 3 vezes a tendência no período 20.
Calculando a previsão no período 23, a gente vai encontrar que a nossa previsão é de 375 unidades. Ok? Feito isso, então a gente já tem a previsão de demanda nos períodos que queríamos ter. Só que vamos considerar a seguinte hipótese. E quando estivermos no final do período 21 e dispusermos da demanda real do período 21, como fazer agora a previsão de demanda? Então, a gente já tem agora a demanda real do período 21. Como que a gente vai fazer a previsão de demanda? Vamos lá ver? Supondo que ao final do período 21, a demanda real de violinos foi de 360, o D21 é 360, e escolhendo alfa e beta iguais a 0,2, os valores de alfa e beta, vamos agora substituir naquela equação anterior que a gente vai descobrir a previsão suavizada e a tendência. Substituindo nos valores, na nossa equação, a previsão suavizada no período 21 é o meu alfa, que está valendo 0,2, a demanda real, que nós falamos que é 360, mais 1 menos alfa, 0,2, mais a previsão suavizada anterior que a gente já havia calculado, 339,0,25, mais a tendência no período 20 que a gente já havia calculado também, 11,85. Isso me dá uma previsão suavizada de 352,7. Fazendo a mesma coisa, substituindo na equação da tendência, a gente tem o beta, valendo 0,2, a previsão suavizada que a gente acabou de calcular, 352,7, a previsão suavizada anterior que a gente havia calculado, 339,0,25, mais 1 menos beta, 0,2, menos a tendência que a gente havia calculado lá naqueles 3 passos anteriores. Vai me dar 12,215. Agora é uma mera substituição na fórmula da previsão. Calculamos os novos períodos, S21 e T21, pode-se atualizar a previsão. Ou seja, a previsão para T21 e K igual a 1, ou seja, a previsão para o período 22, vai ser dado por 352,7 mais 1 vezes a nova tendência. Vai dar algo em torno de 365 unidades. Substituindo para o período 23, a mesma coisa, e a gente vai descobrir que a nossa previsão é de algo de 377 unidades. Ok? À medida que novos valores reais de demanda ocorrerem, esse procedimento, né, ele fala que deve ser realizado. Ou seja, quando chegar no mês 22, a gente vai ter a demanda real, realiza o mesmo procedimento. Chegando no mês 23, demanda real, realiza o mesmo procedimento. Ok, pessoal? Dúvidas? Acredito que não. Vocês têm o material depois para checar. Existem alguns exercícios resolvidos lá no material de vocês. E espero vê-los na próxima aula. Obrigado.